Oi, gente, tudo bem? A chave da virada. Mais um sentimento, mais uma emoção. Marcelo Niek e Bruno Raso. Ó. Se inscreva no canal, curta o vídeo, vem comigo. Eu sou Melissa, sou escritora, sou leitora. E eu venho trazer para vocês a curiosidade. A curiosidade, ela tem dois lados, né? Tem um lado positivo e tem um lado negativo. Aliás, tem talvez 90% de lado negativo em relação ao externo, as pessoas que nos rodeiam, né? A maioria, 90%, tem uma certa curiosidade a nosso respeito. O que há algum tempo Deus tinha me dado essa expressão, curiosidade mórbida. Como que eu vou dizer isso? A maioria das pessoas, elas querem saber muitas coisas a nosso respeito, mas elas realmente não se importam, né? Elas apenas se divertem em saber algo a nosso respeito. É isso. Elas não se movem ou se demovem por nós, entendeu? Não choram conosco e não se alegram conosco, é isso. A maioria das pessoas apenas querem saber como quem pega um jornal e lê uma notícia, né? Ou assiste num noticiário. Isso mesmo, conhecidos, pessoas da família, às vezes até amigos também. Tem essa curiosidade que não demove o coração, entendeu? Só que nós também somos assim. Se eu estou falando do entorno de 90%, em algum momento nós também fazemos parte disso, dessa curiosidade, né? Quando sabemos da vida das pessoas. E eu não falei, eu sou cristã, né? Então, uma das coisas que a gente aprende é orar. Mover os céus, né, por alguém. Em qualquer situação. Em qualquer situação, sempre mover o céu. Quando a gente entra em contato com algo, com alguma notícia, né? Então a gente não é apenas um curioso. Nós recebemos notícias e nós damos notícias e nós estamos sempre movendo os céus, sempre em oração, uns pelos outros. É claro que a curiosidade tem um lado positivo da curiosidade, que é o lado do ser humano que gosta de aprender, né? Que usa essa curiosidade para, sei lá, às vezes para melhorar sua qualidade de vida, melhorar sua rotina, melhorar os seus relacionamentos, né? Se tem algum problema,
tentar solucionar, resolver, a curiosidade de conhecer o filho, o marido melhor, a esposa melhor, conhecer as pessoas melhor, para que possam conviver melhor. Porque também tem uma frase, um ditado malaio que eu gosto muito, que quem ama conhece. E aí tem essa curiosidade que me lembra o filme Prova de Fogo, né? No qual o amigo do Caleb, que é o personagem principal, diz para ele assim: depois que você casou, eu tenho certeza que nunca mais você estudou sobre a sua mulher. Você se deu por satisfeito. Nós já casamos, eu já sei tudo sobre ela. Então você parou de ter curiosidade a respeito dela. Não, né? Depois que casa, a gente continua estudando o outro. Então essa é uma curiosidade saudável em relação ao outro, por exemplo, o cônjuge, para que você possa melhorar o seu relacionamento. E isso também em relação aos filhos, porque os filhos também são uma caixinha de surpresa. Deus traz eles não são seres vazios, e a gente vai descobrindo, né, essa criança. Então, assim, a curiosidade tem um lado positivo, tem um lado negativo, e às vezes também dos sinais de que você ama alguém, que você tem curiosidade sobre essa pessoa, né? Você sente falta, você quer saber quais são os gostos, do que a pessoa gosta, o que não gosta, da história da pessoa. E também tem a curiosidade por mal, né? Por exemplo, para alguém que está em um relacionamento, né? E de repente começa a ter curiosidade sobre outras pessoas do sexo oposto, outra pessoa do sexo oposto, também é um chamariz, né, para o pecado, para a infidelidade, para a traição, né, a aproximação de outra pessoa, que às vezes pode começar com uma simples curiosidade mesmo, né, por algum vínculo ali, né, gostamos de uma mesma coisa juntos, vamos tomar um café, isso, aquilo, quer ver? Eu lembro que eu percebi isso muito, porque uma das coisas que eu tenho há muitos anos e também gera curiosidade são sonhos de revelação, né? Só que antes de eu ter um sonho de revelação, em um certo dia, eu acho isso lá no Japão, eu não lembro exatamente qual foi o trajeto que eu fiz, mas eu lembro que eu estava em um relacionamento já, pensando em casar, e aí eu fui com o meu ex na casa de uma moça, uma vizinha dele, e ali naquele momento parece que eu percebi alguma coisa estranha, sabe? Eu percebi a curiosidade dele em relação a ela, com um certo ar de, como é que eu vou dizer? Malícia, um certo ar de malícia. E aí, quando estava ali, quando a gente entrou a gente chama de apato, né? No apato dela, no apartamento, estava eu, ele e ela. Quando eu reparei da curiosidade dele para com ela e um certo ar de malícia, eu tive a impressão que eu sumi naquele momento, que eu fiquei invisível, sabe? Como se eu estivesse num lugar
onde eu não deveria estar presenciando alguma coisa que eu não deveria estar presenciando. E eu senti, e na verdade isso vai se repetir até o final do relacionamento. Eu senti que eu não era a namorada dele. Foi uma coisa muito estranha. Como se fosse uma farsa, uma mentira, alguma coisa do tipo. E aí foi muito estranha aquela sensação. E aí foi essa curiosidade, né, que geralmente a gente não presencia, né, mas que Deus queria que eu presenciasse naquele momento. E aí eu vivenciei um sentimento meio, sei lá, um pouco espiritual do que era. Ai, como que eu vou dizer isso? A sensação que eu tive ali de eu sumir, que eu fiquei invisível, que eu não estava ali, que eu não tinha nenhum vínculo com ele, era exatamente a sensação que Deus queria que eu sentisse, porque não tinha, era uma coisa que estava sendo forçada já a continuar, né? E depois eu tive um sonho, né? Dele com outra pessoa ainda. Nem era essa moça, era uma outra pessoa. Então, assim, a curiosidade, ela demonstra muita coisa. Ela tem um lado bom do conhecer, saudável, mas tem um lado negativo também, que é um lado parecido com Eva, né? Quando Deus fala assim, vocês podem comer de qualquer fruto daqui, menos dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí a serpente se aproxima dela e fala, não, ele está enganando você. Você comer desse fruto, não vai dar problema nenhum para você. Você vai ser como um Deus, seus olhos vão se abrir. E na verdade o que ele não quer é compartilhar da sabedoria dele, do conhecimento dele, como se Deus fosse egoísta, né? Para que a gente não soubesse das coisas, né? E aí eu penso o seguinte, enfim, eu não sou de ter muitas revelações, mas eu já tive algumas bem importantes e pontuais. E Deus escolhe aquilo que Ele quer mostrar. Eu quero mostrar isso. Só que no momento que você sonha, se é um sonho muito ruim, você desacredita, né? Se é um sonho muito bom, na verdade também, né? Pelo motivo oposto, né? Eu não sei, mas assim, você tem aquela curiosidade de saber, será que isso é real? Será que não é? Quando eu tenho um sonho, quando é sobre o futuro, ele é muito bom, eu acho que é o medo de se iludir, né? O medo de se iludir. Quando é algo ruim, é o medo de que aquilo aconteça. Então, assim, negar é como se aquilo não fosse desaparecer, né? Eu não sei se vocês têm sonhos que falam sobre o futuro, né? Mas geralmente são trechos, são recortes. E gera curiosidade. Por isso que eu estou falando da curiosidade, porque gera curiosidade, porque assim, você não sabe como é que
como é que se chega àquilo, entendeu? Tem outra coisa também. Eu acho que quando a gente tem sonhos sobre o futuro, a gente se sente meio louco, sabe? Quando são sonhos que você tem e logo em seguida já acontece, esses dias eu tive um sonho que eu estava em um lugar com pessoas estranhas, isso eu já sei várias vezes, né? Que eu não conhecia. Mas eram pessoas... Ai, meu Deus. De uma determinada classe trabalhista. Entendeu? Daí, de repente, eu tava lá, dentro de um carro, né? E as pessoas... Entrava gente, saía gente, e aqueles homens conversando. E aí, pouco tempo depois, eu acho que foi um dia, 2 depois, eu entendi o que era aquilo. Que era sobre algo que ia acontecer, enfim. E aconteceu. E eu entendi mais ou menos o que era aquilo, né? Como teve outros sonhos que foi assim, bem imediato que aconteceu. Mas quando é um sonho que você tem e que... E que demora para acontecer, você se sente assim, um pouco... Nossa, será que isso é loucura, né? O que será que é isso? Assim como para qualquer coisa que o Espírito Santo te diga, sabe? Que você tenha uma intuição, uma palavra, uma profecia, alguma coisa que Deus tenha te falado. Você tem essa sensação de, será que é verdade isso? Será que eu não estou ficando louca, né? Porque é sobre coisas loucas. Deus fala sobre coisas loucas, né? É o que o Espírito Santo fala, coisas que são loucuras para a nossa realidade agora. E às vezes são sobre... E essa curiosidade, ela pode gerar descrença, né? Porque às vezes Deus fala uma coisa pequenininha para você, só que aí ele simplesmente não fala mais. Eu não sei se Deus já falou alguma coisa para você, ele deu certeza. Só que daí nunca mais ele falou. Passou dia, passou mês, passou ano. E toda vez que você fala com ele, ele fala a mesma coisa. Mas ele não mostra, né? Como que é o processo, quando que vai acontecer, como que vai acontecer. Eu não sei se o Espírito Santo já falou com você na sua cabeça. E não é nem por palavras. Eu lembro que tinha um dia que eu estava parada e do nada veio uma informação assim para mim. Eu acho que não foi a primeira vez que Deus fez isso comigo. Eu estava chorando muito e ele falou alguma coisa na minha mente. Ele colocou um sentimento em mim como se algo fosse acontecer e ele me deu uma frase, mas não tinha voz. Ele falou dentro de mim, no silêncio. E aí eu entendi. E eu parei imediatamente de chorar, como se tivesse alguém ali no quarto comigo. Só que por esses tempos,
ele tem feito mais isso. Mas sem que eu estivesse chorando, normal, do nada assim. E aí ele vem e ele fala algo. Mas aí gera essa curiosidade. Essa curiosidade muitas vezes ela gera descrença. Porque ele fala, o Espírito Santo ele fala. Só que ele não fala tudo. Entendeu? Ele não fala como. É como se você desse um salto no futuro e visse algo. Entendeu? Sei lá, digamos que você desse um salto para ver algo que Deus vai te dar lá em 2027. Mas ele não fala como é que você vai viver até o final de 2025, 2026 inteira, até chegar esse dia em 2027. Entendeu? Aí, por ele não dar a mensagem completa, isso gera o quê? Descrença. Você pensa, isso aqui é loucura. E outra, você nem tem como provar que o Espírito Santo falou com você. E às vezes você pensa, entre maçã e maçã, como é que eu sei que Deus falou que essa é a maçã certa? Entre abacaxi e abacaxi. Né? De repente aparece uma oportunidade muito boa e Deus falou, não vai. Não quero que você vá. Como é que você vai explicar se é o Espírito Santo que falou que não? Como é que se explicam essas coisas, né? Tem coisas que a gente não pode falar para as pessoas. E nem nós sabemos. E quando você começa a ter esse tipo de comunhão com Deus, é difícil até para você. É difícil mesmo. Mas você vai sentindo que você não está sozinho no mundo, mesmo que você estiver. Entendeu? E você sente que tem alguém cuidando da sua história, que a sua história é única, que você não é só mais uma pessoa jogada no mundo. Entende? Que Deus sabe dos seus problemas, que Deus sabe o teu endereço. E Deus está provendo agora tudo o que você precisa. Tudo, exatamente tudo. Eu acho, para mim, que se tem uma curiosidade superior em relação a nós, é só de Deus, o Espírito Santo, em relação a nós. A não ser que você tenha um pai, uma mãe que quer saber, meu filho, onde você está? Me dá satisfação, o que você está fazendo, você está bem, você tem uma mulher, você tem um marido, você tem um filho, quer saber. Essas são as pessoas que te amam. Que oram por você, que intercedem por você, que pagam preço por você, o preço espiritual também, de madrugada de oração, de jejum, de voto, que amam a sua vida. Senão é só Deus e o Espírito Santo. A maioria das pessoas tem apenas uma curiosidade mórbida sobre nós. E Deus é aquele que sempre atende. Tem uma coisa também que eu penso, né? Tem coisas que ele não vai lá e tira da raiz. Até queria, eu tenho uma curiosidade sobre isso. Ele não vai. Mas na hora que você chama, ele resolve. Eu lembro que já teve vezes que eu estava com dor, sem remédio, sem dinheiro para comprar remédio, sem como ter que ir a algum lugar, ou porque eu não tinha como ir, ou enfim. Eu só fazia uma oração
E eu sempre pedia, Jesus, vem aqui, fica aqui comigo. Coloca a mão sobre mim. E tira essa dor. Tira. E aquilo sanava, sabe? Às vezes não sanava da raiz. Às vezes sim. Às vezes demorava 1 ano, 2, até que sanasse da raiz. Tem coisas que eu ainda oro todos os dias e que ainda não se resolveram. E é claro que a curiosidade, às vezes, de saber por que Deus não resolveu isso ainda. É que você pensa, porque Ele não me ama. É porque Ele não se importa comigo. Então, às vezes, essa curiosidade de saber o porquê que um problema subsiste, às vezes te leva à descrença, mas nós temos que crer de olhos fechados, assinar um cheque em branco, que Deus nos ama. Ele sabe por quê. É isso. Tem uma curiosidade boa que você pode ter, é perguntar para Deus, qual promessa você tem para mim? E Deus quer saber quais são os seus sonhos, quais sonhos você quer realizar, como é que você quer que ele se realize. Agora, se imagine dentro desses sonhos, não só realizando um sonho. Por exemplo, eu me lembro da minha formatura de direito, da minha festa de formatura. Eu lembro que eu estava triste no dia da minha festa de formatura. Tinha alguns motivos ali que me deixaram triste. Então, assim, era um dia feliz, mas ao mesmo tempo eu chorei. Algumas vezes ali de tristeza. Então, sim, era um sonho que se realizava, mas o meu coração estava triste. Então, esse não é o jeito que eu quero realizar os meus sonhos mais. Então, imagina que você sonha, eu quero comprar um carro ano que vem. E você imagina um carro. Você faz até uma lista. Eu quero um carro azul, 4 portas, completo, dessa marca, tananã, tananã. Só que você esquece um detalhe. Você abrindo a porta do carro, quem que vai estar com você? Você entrando no carro e você esquece do principal detalhe. Como é que vai estar meu coração nesse dia? Eu quero estar feliz. Então não é só sobre as coisas, mas como é que vai estar o meu coração nesse dia? Como é que eu quero, sabe? Agora, a gente tem curiosidade sobre o futuro. Mas o futuro quem cuida é Deus. E nós temos muitas vezes que crer, de olhos fechados, que Deus, Ele está cuidando de tudo, agora mesmo. É isso, tchau. Deus abençoe vocês.